Fala, meus queridos, nosso amigo está querendo uma ajuda para saber como faz para dimensionar um cabo de elétrica. Primeiro passo, meus amigos, é saber qual aparelho vai ser alimentado por esse cabo, tá bom? Se é um motor, se é uma lâmpada, uma tomada, um ferro de passar roupa. Vamos usar, por exemplo, um chuveiro como exemplo, tá bom? Um chuveiro muito potente aí usado, tem uma potência aí mais usada aí, 7.500 watts, por exemplo, tá ok? Então, um chuveiro de 7.500 watts, já sabemos o aparelho e a potência dele em watts, tá bom? Agora vamos saber qual é a corrente que vai ser usada. 127, 220. Vamos usar 220, que é como exemplo, que é assim, mais usado aqui na minha região para chuveiros, tá bom? Então vamos ter que pegar essas duas somas e dividir. Vai dar um resultado, eu já estou aqui com a minha calculadora pronta, de 34 amperes, 0,90, tá bom? Vamos arredondar para 34,10 amperes, tá ok? Então, digamos que aí a gente já tem dimensionado qual é o cabo. Foi muito fácil de mencionar, correto? Mas aí que você se engana. Aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, tá bom? Porque para dimensionar um cabo tem muitos fatores. Temperatura do cabo, a bitola, a grossura onde ele vai passar, o tubo onde ele está passando, quantos circuitos tem junto, tudo isso tem na NBR 5410, tá bom? Então o segundo passo agora que a gente temos que fazer é o modo de instalação desse cabo. Como que ele é instalado? Em que tipo de tubulação? Quantos circuitos vai passar junto? E para saber isso, vamos lá na tabela 33 da NBR 5410, dá uma olhadinha o que ela fala sobre isso, beleza? Vamos, queridos, aqui nós já estamos na tabela 33, correto? Da NBR 5410. E aí você tem que achar o desenho que mais se encaixa com o trabalho que você está fazendo, tá ok? Aqui estamos dando exemplo de um trabalho residencial. O que mais se encaixa é o número 7 aqui, ó, tá vendo? Esse desenho da figura 7 é o que mais se encaixa. Que ele é o que, ó? Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em alvenaria, o que mais se encaixa com o que estamos falando. Então o método de instalação é o B1, correto? Meus queridos, já temos agora o método de instalação de acordo com a tabela da NBR 5410, que é o B1. Dá uma olhadinha aí. Então vamos fazer o que com esse B1? Vamos precisar de voltar de novo lá na NBR, só que na tabela 36. Bora. Aqui na tabela 36, meus queridos, ela fala referente sobre condutores de cobre e alumínio, com isolação em PVC, temperatura no condutor. Então a gente tem que achar aqui nessa tabela o nosso método de instalação que a gente achamos na tabela anterior. E aqui tem vários métodos de instalação. Tem o método A1, A2, B1, B2 e método C e D. Tá? O nosso método é o método B1. Aqui com o método encontrado, B1, a gente vamos ver quantos condutores a gente estamos usando, condutores com carga, tá? Pessoal, não é o condutor terra, ele fica fora dessa tabela aqui. O condutor nós que estamos usando lá são 2 condutores, poderia ser 3, tá? Caso fosse 2 fases e 1 neutro, também seria considerado o terceiro aqui, tá? Ou uma fase e 1 neutro seria o 2, então o nosso é 2, 2 fases em carga, que é essa daqui, tá ok? Então se a gente pegar aqui e dar uma olhada, qual que se enquadra melhor é o de 32 amperes, que é o cabo 4 milímetros, não se enquadra, ele já fica um pouco abaixo. Então o próximo é o de 41 amperes, que é o cabo de 6 milímetros, ok? Então agora nós já temos o método de instalação, que é o B1, temos o cabo, que é 6 milímetros, e nós temos o que ele suporta, que é 41 amperes, correto? Então dessa forma finalizamos o nosso dimensionamento, né? Engano de vocês, não finalizamos nada. Agora nós temos que encontrar o fator de correção de temperatura, tá? E onde a gente encontramos isso? Na tabela número 40 da NBR 5410. Bom, galera, aqui já na tabela 40, ok? Temos aqui desse lado a temperatura ambiente do local onde o cabo vai ficar, dentro da tubulação, por exemplo. E aqui nessa parte aqui temos
a isolação do cabo. Vamos pegar aqui para bugar tudo e mudar tudo. Vamos pegar logo uma temperatura alta. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui 40 graus, correto? Então, se o cabo vai ficar num local que ele tem 40 graus, ele vai ter, e a isolação dele é de PVC, então ele vai ter 0,87, correto? 0,87. Então, meus queridos, o fator de correção de temperatura que chegamos é 0,87, correto? Mas não para por aí. Agora nós temos que encontrar o fator de correção de agrupamento. O que é isso? Fator de correção de agrupamento é quando tem mais de um circuito dentro da mesma tubulação. Nesse caso aí estamos passando um circuito para um chuveiro. Então não precisaria fazer esse cálculo, porque é só um circuito, ok? Mas vamos olhar na tabela 42 da NBR 5410 para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá bom? Porque quando você passa mais de um circuito, o cálculo é outro. Mais de dois circuitos, outro cálculo, entendeu? Tudo baseado na quantidade de circuitos que tem na tubulação, no eletroduto, na calha. Então, meus queridos, aqui na tabela 42, temos aqui a forma de instalação e temos aqui a quantidade de circuitos que passa nessa tubulação. O que se enquadra para a gente aqui, nesse caso, que é um circuito, que é aqui, e a forma de instalação melhor também é a referência 1 aqui, ó, tá ok? Então, o que vamos calcular é baseado em 1. Se fosse 2 circuitos, seria 0,80. Se fosse 3, 0,70. Mas o nosso é 1 aqui, tá ok? Então, meus queridos, o fator de correção de agrupamento que chegamos é 1. Então, vamos fazer esse 1 vezes 0,87, que vai dar igual a o fator de correção de 0,87. Então, vamos multiplicar isso daí vezes a potência que o nosso cabo de 6 milímetros aguenta, que é 41 amperes, lembra? Tá marcado aí. Isso aí vai dar um total de, deixa eu ver, 35,67 amperes. Entenderam? E o que isso significa, galera? Significa que um cabo de 6 milímetros ele aguenta 41 amperes. Só que devido à temperatura que a gente calculamos e devido à quantidade de cabos dentro do tubo que a gente calculamos, ele só vai conseguir conduzir 35,67 amperes. Entendeu? Um cabo de 6 milímetros. E o que acontece? Isso é o dimensionamento que a gente fizemos para o cabo, ok? Agora, galera, a gente teríamos que fazer o dimensionamento do disjuntor. Só que isso vai ficar, esse capítulo dessa novela aí vai ficar para outro dia, porque eu vou ter que arranjar um tempo para fazer isso, tá? Eu não tenho tanto tempo livre assim. Tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, tá bom? Né? E esse cálculo, galera, ele também é um pouquinho complicado, porque dependendo desse cálculo, vai mudar até a bitola do cabo novamente, tá? Para poder atender esse chuveiro aí de 7.500 watts. Ou seja, o dimensionamento realmente é algo muito importante e sério, tá? A galera faz de modo amador, funciona, mas acaba sendo perigoso quando se trata de grandes cálculos, tá bom, galera? Então espero ter ajudado aí, meu amigo, espero que você tenha entendido. Espero ter ajudado você e outras pessoas que têm a mesma dúvida. Beleza? Bora! Vamos que vamos!